Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Nós vamos, nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar tomando as nossas Bíblias. Quero abri-las junto com todos vocês. Vamos ler dois textos. O primeiro deles se encontra em João, capítulo 12, o versículo 32. João 12, 32, a Bíblia diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus aqui está dizendo que quando ele fosse levantado da terra na cruz, ele atrairia todos a ele mesmo. Agora em Efésios capítulo 3, os versículos 4 a 6. Efésios capítulo 3, vamos ler do 3 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Efésios capítulo 3, dos versículos 3 até o 6, diz assim a palavra: Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios 3, de 3 até o 6. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, que alegria poder falar contigo mais uma vez nesta manhã. Pai, nós estamos aqui com a tua palavra aberta, esperando que tu realmente abra os céus para nós, traga revelação e entendimento espiritual, para que possamos conhecer não só a palavra, mas a realidade dessa palavra, que é o seu próprio Filho Jesus Cristo, a quem, por teu grande amor, o Senhor nos enviou ele em carne, para que ele, Pai, pudesse cumprir por nós todos os mandamentos, algo que seria impossível de nós cumprirmos, mas ele cumpriu. Depois ele foi para a cruz, Pai, nos libertar do nosso pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E obrigado porque lá na cruz eu creio, Pai, que ele me atraiu, me incluiu, crucificou o meu velho homem, ele removeu o pecado. Sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele tirou o meu pecado. E tirou o pecado de todo aquele que creu na sua atração, inclusão, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Porque nós fomos ressuscitados juntamente com ele. E estamos assentados, Pai, pela fé, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ali é o esconderijo do Altíssimo. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é Cristo, à sombra do Onipotente descansará. Como é bom, Pai, poder descansar em Cristo. Como é bom ter esta felicidade, esta alegria da manifestação da vida de Cristo em nós. Eu desejo, Pai, que nesta oportunidade tu possa estar tocando em todos os corações carentes, sedentos de ti. Eles esperam, Pai, que tu fales com eles, que tu os edifique, que tu os regenere. Aqueles que ainda não têm uma convicção real de novo nascimento em Cristo. Oh, meu Pai, a tua palavra é tão clara que diz que aquele que não nascer de novo não pode mesmo ver o reino de Deus. Por isso, eu estou aqui diante do Senhor, intercedendo para toda a nossa cidade, para que os seus corações e olhos sejam abertos, que as escamas dos seus olhos caiam. Então o Espírito Santo possa revelar esta maravilhosa palavra, de uma forma que esta palavra caia em seus corações. E seja uma palavra, Pai, vivificadora, e que possa a eles produzir fruto. Faça isso, Pai. Nós oramos e entregamos esse tempo diante do Senhor. É no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, o nosso glorioso Salvador e Senhor de nossas vidas. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, ele disse claramente para Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 3.
em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode, mas não pode mesmo ver o reino de Deus. Hoje pela manhã eu conversava com minha esposa, tratando sobre esse assunto, na nossa devocional, tomando café da manhã, e ela estava comentando comigo algo muito importante, que me chamou muito a minha atenção. De fato, irmãos, nós podemos ser pastores, podemos ser líder de louvor, nós podemos cantar no coral, podemos participar de reuniões de oração, podemos temer a Deus, podemos, de fato, fazer visitas em hospitais, entregar folhetos, jejuar, orarmos, sem, contudo, não entrarmos no reino de Deus. Porque Jesus, ele foi muito claro, meus irmãos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E este é um assunto muito sério que temos que considerar e diante do Senhor. Por isso que nós podemos ser tudo dentro de uma comunidade evangélica, ou católica, ou espírita, seja lá o que for. Mas sem o novo nascimento, nós não podemos entrar e ver o reino de Deus. Não podemos ver e nem entrar. Por isso que Jesus disse que naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Sim, profetizar em meu nome. Senhor, porventura em teu nome não expulsamos demônio? Sim, vocês expulsaram demônios em meu nome. Senhor, porventura em teu nome não fizemos muitos milagres? Os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os cânceres estão sendo curados. Sim, fizeram tudo isso em meu nome, mas vocês nunca nasceram de novo. E por isso, vocês não podem entrar no reino de Deus. Amados, sem novo nascimento, como é relatado na Bíblia, nenhuma pessoa, a Bíblia diz que não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então isso é muito sério, meu querido amigo, ouvinte, você que é crente. Hoje, o maior campo missionário são os crentes. Crentes não renascidos. As pessoas creem que porque estão frequentando uma comunidade, porque participam da reunião de oração, porque oram, porque se arrepiam, porque choram, porque dizem sentir a presença de Deus, e Deus está em todos os lugares. Mas a pergunta é: você já creu em seu novo nascimento em Cristo? E o que é o novo nascimento? Eu aceitei Jesus, fui batizado, eu sou um novo nascido. Mentira! Isso não está escrito na Bíblia, que nós temos que aceitar Jesus. Foi Deus quem nos aceitou em Cristo. Por isso que essa atração na cruz, se você não passar por essa experiência em crer que você foi atraído lá no corpo de Cristo na cruz, com a finalidade de nos fazer morrer, enquanto nós não crermos na nossa morte com Cristo, na nossa ressurreição com Cristo, não existe possibilidade de você nascer de novo. Você não é uma nova criatura, você é uma velha criatura. Um bom crente, um bom fazedor de obras, uma pessoa que ora, uma pessoa que canta no louvor, que é líder de louvor, uma pessoa que está aí fazendo a obra de Deus, mas contudo sem ter a realidade do seu novo nascimento. Porque Deus não tem compromisso com aquilo que nós cremos que está fora da sua palavra. Ele não tem compromisso com a nossa denominação. Ele não tem compromisso com aquilo que não é a sua palavra. A Bíblia diz em Jeremias 1, versículo 12, que Ele, Deus, Ele vela sobre a sua palavra para a cumpri-la. Por isso que, se a nossa crença não está fundamentada e firmada naquilo que a Bíblia diz, a nossa crença é uma crença em vão. Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, se nós não crermos conforme diz a palavra, a nossa crença é uma crença em vão. Isso é muito sério, eu sei que tem muitas pessoas que creem em vão. Amados, esse texto que nós lemos aqui de Efésios, capítulo 3, dos versos 3 e 6, o apóstolo Paulo ele está falando de seu entendimento do mistério de Cristo.
E esse mistério não foi dado a conhecer aos filhos dos homens em outras gerações, não foi. Os homens de antigamente não conheciam o mistério de Cristo que Deus falou por intermédio do apóstolo Paulo. Mistério esse que implica que os judeus e os gentios tornam-se um novo homem em Cristo Jesus quando creem na sua morte e ressurreição. Nós só podemos ser uma nova criatura quando perdermos a nossa velha vida de pecado. E para perder essa velha vida de pecado, enquanto você não crê e não ter uma experiência com Romanos 6,6, você continua sendo um crente velho, com a natureza velha, pertencendo a Adão, aos filhos de Adão. A Bíblia diz em Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Então nós temos que crer nesta verdade da palavra de Deus que afirma que Cristo morreu, mas ele me atraiu e crucificou o meu e o seu velho homem. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído, seja desfeito. Então, amados, esse é o Cristo corporativo que é a igreja. Não mais eu, mas Cristo. Em Efésios 3, verso 6, do capítulo 3, ele é muito precioso. As palavras aqui que está escrita, membros do mesmo corpo, elas referem-se ao novo homem de Efésios 2, versículo 15. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode estar conferindo os textos. Aqui, as palavras membros do mesmo corpo está referindo-se ao novo homem de Efésios 2,15, que diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Queridos, entendam uma coisa, por favor, preste atenção aqui. O novo homem, ele se contrapõe ao velho homem. E há muitos homens individualmente neste mundo, mas há apenas um novo homem. Da mesma maneira, há muitos cristãos, mas apenas um novo homem. E esse novo homem é a igreja. Porque um só é o novo homem. Então, para entender o que é o novo homem, nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é o velho homem. O velho homem é o homem criado por Deus e que caiu por meio do pecado. Esse é o velho homem. E toda pessoa em Adão não é apenas um pecador diante de Deus, mas também um velho homem. Qual tal pecador? O velho homem, ele ouve o evangelho, crê em Cristo, na sua morte e ressurreição e é salvo. E torna-se, a partir de então, um novo homem. Ele não apenas se torna aí um novo homem individualmente, mas também é unido a todos os demais cristãos a fim de se tornar um novo homem coletivo, que nós conhecemos como a igreja. Essa carta de Efésios, ela é muito linda, meus irmãos. E lá em Efésios capítulo 1, fala da igreja como corpo de Cristo. O capítulo 2, ele vai falar da igreja como um novo homem. E o 3, capítulo 3 de Efésios, fala do mistério de Cristo. O 4 fala da maneira de edificar o corpo de Cristo. E o capítulo 5 fala da responsabilidade da igreja. E lá no capítulo 6, que é o último capítulo, fala da luta da igreja. Por isso, meus irmãos, nós vemos aqui que o ápice, o ponto mais alto, mais elevado da obra de Deus é a igreja, que é o novo homem. E Deus, o nosso Pai, ele nos salva para que nos tornemos, em Cristo Jesus, um só novo homem. Por isso que nós vemos hoje em dia que uma grande carência entre os cristãos é que todos desejam ser cristãos individuais. Todos desejam ser bons e zelosos. Todos desejam sentar-se e ouvir boas pregações. Resumindo, todos desejam ser cristãos de modo individual. Mas Deus, ele não deseja que sejamos bons apenas numa base individual. Deus, ele busca um vaso coletivo que destruirá Satanás e consumará
o seu plano eterno. Amados, Deus, ele não deseja ver os cristãos espalhados aí como areia. Ele deseja que os cristãos estejam unidos para se tornar um novo homem corporativo que é a igreja. Agora, irmãos, quem é o novo homem? Quem é esse novo homem que a Bíblia tanto fala? Se você observar, você vai verificar que Efésios capítulo 2 fala aqui de dois grupos de pessoas. Cristo, ele criou um só novo homem, mas não diz como é esse novo homem. Então, de acordo com Colossenses capítulo 3, de 10 a 12, se você ler com bastante cuidado, você vai verificar que o novo homem se refaz ou é renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, amigos ouvintes, entendemos que no novo homem não há grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, mas Cristo é tudo e em todos. Colossenses 3,11. Então, o novo homem não é uma questão de ter ou não ter diferenças. É uma questão de ser o novo homem ou não ser nada. O novo homem não está na esfera de ser grego ou de ser judeu. O novo homem é simplesmente não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que aquele texto de Gálatas 2,20 ele é importantíssimo para nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, se Deus abriu o seu coração para você crer nesta verdade de que você foi crucificado com Cristo e que você morreu e que Cristo é sua vida, dê glórias a Deus. Porque você é um eleito, você é um chamado. Agora, se você não crê nessa verdade, acha ela interessante, mas de fato não retém ela no seu coração, você está caminhando a passos largos para o inferno. Você tem uma concepção de que o caminho no qual você está andando é o certo, é o correto. Mas no final desse caminho, sabe aonde é que vai dar? A Bíblia diz lá, por exemplo, em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12 está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Eu sei que muitos têm uma impressão de que o seu caminho que ele está trilhando aí é o caminho certo, é o caminho direito. Parece que é, parece, mas vamos ver no final. Porque Jesus foi muito claro com o senhor Nicodemos, no doutor da lei, um professor de Bíblia, um teólogo, um mestre em Israel. Nicodemos, não só você, mas se alguém não nascer de novo, não pode entrar. Não pode entrar no reino de Deus. Novo nascimento é algo muito sério. Por isso que eu tenho aqui enfatizado cotidianamente. Temos gritado. Temos aqui lido as Escrituras Sagradas e, com a ajuda do Senhor, interpretado e falado para vocês. Embora eu sei que muita gente sabe que essa palavra é certa, é verdadeira, mas eles não se posicionam, não tomam a decisão de seguir ao Senhor. Então vivem aí na ignorância, vivem na religião, estão indo, segundo o seu próprio pensamento, no caminho certo, que parece certo. Não, eu acho que assim, a minha igreja tem essa doutrina. Queridos, se não enfocar, se não for o foco de Cristo crucificado, você está indo para um caminho que no seu final é caminho de morte. E aqui a Bíblia reitera em Provérbios 16, versículo 25, a palavra de Deus diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia da sua vida e da minha vida. Porque se nós não crermos em nosso novo nascimento em Cristo, estamos perdidos. Olha, eu espero que essa verdade possa estar aí caindo em corações receptíveis, em solos, né, que são bem fofos, em coração que já está sendo quebrantado pela palavra da cruz. Porque, amados, a natureza do novo homem é Cristo, e no novo homem Cristo é tudo e em todos. Nós podemos até arriscar dizer que Cristo é a igreja e a igreja é Cristo. Por quê? Porque tudo no novo homem, que é a igreja, é simplesmente Cristo. A constituição do novo homem
é nada menos que o próprio Cristo. E é o Cristo habitando em você, habitando em mim. Mas para que Cristo habite em mim, eu tenho que crer como diz a Bíblia. Estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Meu amigo, entenda uma coisa. Cristo só pode viver no interior de uma pessoa como realidade, como verdade, o dia que você crê que você está crucificado com Ele. Porque a palavra é tão clara. Estou crucificado com Cristo. Morri. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A Bíblia diz que Cristo vive em mim porque eu fui crucificado com Ele. Sem esta realidade, sem esta experiência com a palavra, não tem possibilidade alguma de qualquer pessoa, seja pastor, seja bispo, seja presbítero, seja evangelista, seja missionário, seja missionária, ninguém pode entrar no reino de Deus se não ganhar esta experiência de morte com Cristo para o pecado. Enquanto esta pessoa não crê na sua inclusão no corpo de Cristo, não tem possibilidade. Eu estou falando com a autoridade da palavra de Deus. Porque hoje nós estamos vendo muitos que se dizem crentes envergonhando o nome do Senhor. Não tem amor, não tem alegria, só tem murmuração, só tem implicância, só tem adultério, só tem cobiça. Não é assim? Misericórdia. Agora, uma vez que a natureza do novo homem, que é a igreja, é Cristo, podemos dizer que a igreja é Cristo. A igreja é Cristo. Então, vejamos aqui, eu quero tratar com vocês sobre duas passagens. Em Lucas, capítulo 12, os versos 50 a 52, o Senhor disse assim. Lucas 12, 50 a 52. Está escrito. Aqui é Jesus dizendo: tenho, porém, um batismo com que ser batizado. Supondes que vim para dar paz na terra? Não. Não vos digo, mas antes divisão. Lucas 12, 50 a 52. Agora, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vamos tentar respondê-la. Por que o Senhor disse isso? Sabe por quê? Porque ele dissera que viera para lançar fogo sobre a terra. O fogo da vida de Deus. Então, isso aqui significa que ele, o Senhor Jesus, liberaria a sua vida sobre a terra a todos os que viessem a crer nele, de tal maneira que seriam regenerados e receberiam a vida de Deus. Então, esse assunto somente poderia ser consumado depois do seu batismo, que se refere à sua crucificação. Lá em João 12, revela que a igreja é produzida pela morte e ressurreição de Cristo. Não tem outra possibilidade de sermos igreja se eu e você também não passarmos pela nossa morte e ressurreição com Cristo. Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, e em ressurreição ele produziu muitos frutos, muitos grãos, que é a igreja. Lembra que ele disse lá em João 12, 25? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. E esses muitos frutos é você que creu no Senhor, na nossa morte e ressurreição com Cristo. Então nos tornamos a igreja. É um assunto tão simples da Bíblia, meus irmãos. Então, vamos entender aqui, que dessas duas passagens nós podemos ver que a igreja, ela é produzida pela vida de Cristo. De Cristo. E por meio da sua morte e ressurreição, Cristo liberou a sua vida e dispensou-a aos que creem, aos cristãos, aqueles que morreram e ressuscitaram. Esses que estão em Cristo são novas criaturas, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esses cristãos são unidos a Cristo para se tornar a sua noiva, a sua igreja. E a igreja é Cristo corporativo. Porque aqui no Novo Testamento, há duas maneiras de se olhar para Cristo. Então, por um lado, ele é Jesus Cristo, o Nazareno. Esse é o Cristo individual. Agora, por outro lado, ele é Cristo mais a igreja, o Cristo corporativo. O Cristo que é corporativo, ele é o cabeça e todo o seu corpo é a igreja. Nós somos membros um dos outros. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12...
falando ali do segundo aspecto, quando ele diz o seguinte, 1 Coríntios 12:12, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha que lindo, irmão, esse texto aqui. Por isso que tudo que não é Cristo, não é igreja, é só religião, é só bagunça. No cristão, há somente uma coisa que faz parte da igreja, Cristo. Cristo e mais nada. A igreja é o Cristo corporativo. Na igreja há somente Cristo. Na reunião do partir do pão, a porção que partimos do todo representa o corpo de Cristo, a igreja. E a igreja não é o que é acrescentado a Cristo, mas o que resulta dele. Aí é a igreja. Hoje, meus irmãos, a gente vê tanta bagunça, as pessoas nem sabem o que é igreja. Hoje há divisões entre os filhos de Deus porque há diferenças em organizações, visões pessoais, conceitos, escolhas, preferências e doutrinas. Mas, aos olhos de Deus, a igreja ela é inseparável. E todas essas diferenças são meramente exteriores. Elas são diferenças na realidade intrínseca da igreja. A igreja, meus irmãos, ela é a composição de todos os que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo. Ela é o Cristo corporativo, ou seja, Cristo habitando dentro do coração de todo aquele que creu, que morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Então, quando todos os santos estão unidos em Cristo, o que nós temos? Temos a igreja, o novo homem corporativo. Agora, uma vez que há somente um Cristo, só pode haver uma igreja. Portanto, porque a igreja ela é indivisível. A igreja ela é inseparável. A igreja é o corpo de Cristo. Então, amados, o apóstolo Paulo ele foi o único apóstolo que usou a expressão o corpo de Cristo quando ele se referiu à igreja. Nós vemos aqui em outros lugares do Novo Testamento, a igreja ela é chamada de o templo de Deus, a família de Deus e por aí vai. Mas o apóstolo Paulo ele disse especificamente que a igreja é o corpo de Cristo. E o assunto aqui, meus irmãos, não é tornar-nos filhos de Deus ou cristãos. Nós estamos falando de como a igreja se torna o corpo de Cristo. E nós podemos dizer, com a autoridade da palavra de Deus, que a igreja é Cristo de forma diferente. Cristo era o unigênito de Deus. Você se lembra? Lá em João 3,16, o texto muito clássico, que todos os cristãos conhecem, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós vemos que Deus só tem um Filho, Cristo. Mas depois que Cristo foi para a cruz, ele morreu, atraiu os pecadores a si. Aqueles que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, são filhos de Deus. Então Cristo era o único de Deus, Filho. Mas agora, depois da sua morte e ressurreição, ele tornou-se o primogênito. Cristo, mas todos os filhos que são a igreja, é o único corpo. Estão entendendo, meus irmãos? Irmãos, não há pessoas individuais na igreja, há apenas Cristo. Tudo que provém de Cristo é a igreja. E a igreja procede totalmente de Cristo e é uma com Ele. Não é preciso que o cristão faça algo ou mude alguma coisa para estar em Cristo. Uma vez que a pessoa é regenerada, essa pessoa está em Cristo e se torna parte do corpo de Cristo. Isto é maravilhoso, é lindo, é precioso, porque quando cremos no Senhor Jesus Cristo, em nossa morte e ressurreição com Ele, a Bíblia vai nos dizer para nós, lá em 1 Coríntios 12, verso 3, assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. Então, em um Espírito, todos aqueles que creem foram batizados em um corpo. Por isso que a igreja, como corpo de Cristo, ela é totalmente um assunto de vida, de vida. Hoje nós temos vida.
A igreja como corpo de Cristo não é doutrina, meus irmãos. É algo de vida, porque a vida de ressurreição que é Cristo habita dentro da igreja. Agora, uma pessoa, ela não pode tornar-se parte do corpo de Cristo simplesmente por entendê-lo, mas somente pela regeneração. E a regeneração, ela vai acontecer na vida de uma pessoa quando ela crê. Crê conforme está escrito, porque a Bíblia fala lá em Tiago 1,18, diz assim: pois segundo o seu querer, Ele, Deus, nos regenerou, ou nos gerou de novo, por meio da palavra. Por meio da palavra. E regeneração é Deus crucificando o nosso velho homem lá na cruz, nos sepultando com Ele, e juntamente com Ele nos ressuscitando e nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo. A regeneração é uma obra que o Espírito Santo irá processar na vida de todo aquele que creu. Porque o Espírito Santo é quem vai regenerar, mas ele só vai regenerar mediante a palavra de Deus. 1 Pedro 1,23, a palavra fala assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Por isso que isso é totalmente um assunto de vida e nada tem a ver com conhecimento ou doutrina. Irmãos, como cristãos, nós precisamos muito ver o corpo de Cristo, mas a única maneira de vê-lo é pela revelação de Deus. Não podemos entender o corpo de Cristo com a nossa mente carnal, intelectual, com a nossa própria sabedoria. Mesmo que tenhamos todo o conhecimento existente sobre o corpo de Cristo, pode ser que ainda não tenhamos visto ou mesmo tocado a sua realidade. Somente os que receberam revelação de Deus é que verão o corpo de Cristo, e somente eles entrarão na realidade do corpo e farão parte deste corpo. Caso contrário, meus irmãos, não tem jeito, não tem nenhuma possibilidade. Em Romanos capítulo 12, nos diz que a igreja ali é o corpo de Cristo, mas não explica como ela se torna o corpo de Cristo. Então, para nós entendermos como a igreja se torna o corpo de Cristo, nós temos que entender Romanos 5 a 8. O capítulo 5 vai nos mostrar, ou vai nos falar que todos os homens são, ou estão ali, unidos a Adão. E a vida humana origina-se em Adão. É uma vida contaminada pelo pecado. E por meio da queda de Adão, todos os homens se tornaram pecadores e foram unidos ao velho homem. Os filhos de Adão são filhos do Adão velho, pertencem ao velho homem. Agora, o capítulo 6 nos diz que o velho homem precisa ser eliminado, precisa ser crucificado com Cristo. E por meio da redenção de Cristo, nós morremos e ressuscitamos nele. Nele. O capítulo 7 diz que o homem não deve mais viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. O capítulo 8, então, me explica como vivemos segundo o Espírito. Por isso que o corpo de Cristo é a consumação da obra da cruz. E você tem que entender isto. A consumação da obra da cruz, sabe o que é? É a igreja. E a obra da cruz, ela prossegue até o corpo de Cristo e culmina no corpo de Cristo. Portanto, meus amados, o conhecimento da cruz nos leva ao conhecimento do corpo de Cristo. A cruz leva o homem a um estado de fraqueza e incapacidade no qual ele perde totalmente a esperança na velha criação. Agora, quando ele é levado a esse ponto, ele é de fato libertado da velha criação, pela sua morte com Cristo, seu velho homem foi crucificado, e este homem é introduzido na nova criação. Por isso que tudo que é da velha criação foi condenado e exterminado pela cruz no corpo de Cristo. Eu morri com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Então, o corpo de Cristo é a nova criação. Ele não tem nada a ver com a velha criação. Se nos valemos de métodos, táticas e habilidades e desempenhos humanos que nós usávamos no passado para lidar com os assuntos da igreja,
o resultado só poderá ser desastroso, meus amados. Deus não aprovará nada que provém da velha criação e não permitirá que nada da velha criação permaneça na nova criação. Tudo que é da velha criação deve passar pela cruz e permanecer na cruz. A igreja não utiliza nada, absolutamente nada que vem do velho homem, que vem do homem Adão. A igreja somente aceita o que vem de Cristo e aceita pela sua palavra. Agora, quando o homem caiu, ele o fez por causa dos próprios conceitos, das suas próprias escolhas e do seu juízo. Portanto, meus amados, Deus não permitirá que coisa alguma que provenha da velha criação tome o controle. Por isso que a espinha dorsal do homem, natural, ela deve ser quebrada. O músculo de sua coxa deve ser tocado, como Deus tocou lá na coxa de Jacó. Antes de submeter-se a Deus, ele deve tornar-se coxo e cair de rosto em terra. É isso, meus amados irmãos, é isso que Deus nos faz na nova criação. Ele esmaga pela cruz o que é da velha criação e nos constitui de tudo que provém de Cristo, para que nos tornemos o corpo de Cristo na prática. Olha, irmãos, eu vi a maldade da carne do homem há 12 anos, em Filipenses 3, Romanos 5 e João 5. E durante 7 meses hesitei em fazer qualquer coisa, porque sabia que tudo que provinha da carne seria rejeitado por Deus. E Deus deseja remover do homem tudo que provém da carne. Os filhos de Deus devem primeiramente lidar com a sua vida natural. E o que vai tratar com a vida natural é a cruz. Não tem outra possibilidade. Muitos aí estão querendo matar o velho homem de fome, fazendo jejuns, subindo montes. Aí, quando você sobe um monte, você vai lá e o que você vai encontrar lá? É bastante pernilongo. Pode ser até picado por uma cobra. A palavra fala que Deus está em todos os lugares. Não existe lugares especiais para Deus estar. Ah, vamos lá na igreja, lá no templo, porque lá Deus está. Ele está lá, mas está aqui também. Está aí onde você está agora. Você está me compreendendo, irmãos? Por isso que o corpo de Cristo, ele é composto de tudo o que provém dele, de Cristo. Nada do que é do velho homem pode permanecer no corpo de Cristo. Por isso que, assim que alguém passe aí pela experiência de Romanos 5 a 8, ele pode entrar na experiência de Romanos capítulo 12. Amados, hoje a igreja do Senhor, ela está dividida. Por quê? Porque os cristãos vivem aí na esfera errada, estão vivendo na carne. Eles não vivem na nova criação ou na realidade do corpo de Cristo, mas apenas na superficialidade das doutrinas que pertencem à vida natural do homem e é parte da velhice do homem. Porque se cada cristão estiver disposto a passar por tratamento e a deixar para trás as coisas naturais e a velha criação, e se cada um deles tiver disposição para viver na realidade do corpo de Cristo, não haverá mais divisões. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós então possamos ver o que é o corpo de Cristo, que a obra da cruz possa nos introduzir dentro desta realidade, meus irmãos. O que é o corpo de Cristo? O que é? É simplesmente a continuação da vida de Cristo na terra. Porque quando Jesus veio para a terra que viveu, Jesus se expressou por meio de um corpo. Ele mesmo. Hoje, Jesus ainda precisa de um corpo para expressar-se. Assim como um homem precisa de um corpo para expressar tudo o que ele é, Cristo precisa de um corpo para expressar-se. E a função do corpo é ser a expressão plena de Cristo. Amados, não podemos manifestar a nossa personalidade por um membro isolado do corpo, como orelhas, boca, olhos, mãos ou pés. E assim, da mesma maneira, Cristo também, ele não pode manifestar a sua personalidade por nenhum membro individual do seu corpo. Cristo, ele precisa da igreja para se expressar através da igreja, que é o seu corpo. É preciso todo o corpo para manifestá-lo, porque ele é muito grande. Então, nós devemos ver que tudo que é de Cristo é expresso por meio do seu corpo. Isso não é tudo não, irmãos.
O corpo de Cristo, ele é a extensão e continuação de Cristo aqui na terra. Foram necessários mais de 30 anos na terra para Cristo revelar a si mesmo. E ele o fez como o Cristo individual. Mas hoje, meus irmãos, hoje Jesus se revela pela igreja. Então, eu e você, corpo de Cristo, temos que expressar Cristo. Igual eu estou fazendo aqui agora. Esse aqui é o Cristo coletivo, que habita em você, habita em mim e nos constitui corpo de Cristo. Antes, Cristo era expresso individualmente. Agora, ele é expresso de uma forma corporativa, de uma forma coletiva, através de muitos irmãos. E Deus, ele busca um vaso coletivo e não vasos individuais. Aqueles que ficam em casa, que não se reúnem como igreja, esses não são igreja, são cristãos individuais, porque eles não têm prazer na comunhão. E se não tem prazer na comunhão, você não vai para o céu. Sabe por quê? Porque céu é lugar de homens e mulheres que creram e perseveraram na comunhão, no partir do pão, nas orações. A palavra fala lá em Atos 2, verso 47, que todos os que creram estavam juntos. E se você não está junto com aqueles que creram, você espera ir para o céu? Só se for para o céu da boca da onça, porque você não vai para o céu, você não tem prazer na comunhão. Quando você vai na igreja, é só para criticar. Você é uma pessoa ciumento e ciumenta. É um implicante que consegue enxergar defeito na igreja. Cristo não vê defeito na igreja. A igreja de que Cristo morreu por ela, ele purificou a igreja, lavou a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, porém santa, sem mácula e sem defeito. Você vê defeito na igreja, mas o Pai não vê defeito na igreja porque ele a purificou através do sangue de Cristo. Irmãos, entenda uma coisa. Ele não escolhe algumas pessoas zelosas e consagradas para trabalhar individualmente para ele. Não! Vasos individuais não podem alcançar o alvo e cumprir o plano de Deus. Ele escolheu a igreja e busca a igreja. E somente a igreja, como Cristo coletivo, pode atingir o alvo e cumprir o plano de Deus. Por favor, quero que você considere o corpo humano. Nenhum membro do corpo pode agir independentemente. Você acha que pode? Para você se levantar, você precisa das duas mãos e braços. Então, é impossível um corpo depender totalmente de uma das mãos ou uma das pernas somente. Não tem possibilidade. Mas, contudo, meus amados, se perde um membro, o corpo não é completo. O corpo de Cristo é composto de todos os que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo. Se você não creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você é um crente, mas você não é o corpo de Cristo. Cada homem e mulher que creu é membro do corpo de Cristo. E cada cristão é indispensável. Por isso que o corpo de Cristo é uma realidade, não é uma utopia. A vida da igreja também é uma realidade, não é uma utopia. A palavra de Deus não diz que a igreja é semelhante ao corpo de Cristo. Ela diz que a igreja é o corpo de Cristo. Nada que é exterior a ele, pode tornar-se do nosso corpo. Então nós podemos vestir roupas, mas elas não se tornam parte do corpo. Nada que provém de nós jamais pode se tornar parte do corpo de Cristo, porque Cristo é tudo, em todos, isso no corpo. Por isso que qualquer coisa em nós que não seja parte de Cristo, atrapalha o nosso conhecimento interior do corpo de Cristo. O pecado nos impede de ver Cristo, e a vida natural nos impede de ver o corpo. Todos nós precisamos ver nossa posição no corpo de Cristo, que é a igreja. Se virmos de fato a nossa posição no corpo, será como se fôssemos salvos uma segunda vez. A vida adâmica, essa vida de Adão, é individualista e independente, na qual tem muitos aí achando na sua cabeça que são crentes. Pode ser crentes, mas não são santos, não são filhos de Deus. Embora todos em Adão compartilhem da mesma vida, não há comunhão entre eles. Eles não conseguem
ter relacionamento, não consegue viver em comunhão, em unidade. Todos nascemos nesse mundo pecadores. Mas, contudo, meus irmãos, cada um de nós toma o próprio caminho, porque o pecado nos leva a um caminho de perdição. Todos em Adão vivem como indivíduos separados. Agora, em Cristo, tudo que é individual é descartado. Né? Por isso, se queremos conhecer a vida do corpo, precisamos ser libertados, não apenas da vida pecaminosa e da vida natural, mas também da vida individualista. E todos os elementos individualistas devem ir-se, porque nada que é individualista pode atingir o alvo de Deus. Então, amados, nascemos pecadores, sim, com a natureza perversa de cobras, né? Por fora, bela viola, com uma boa aparência de cristão, mas por dentro estão cheios de ossos podres. Mas Cristo veio para remover essa porcaria de nós e colocou lá na cruz no seu corpo santo. E ali ele destruiu. O velho homem foi crucificado, foi morto. Mas nós ganhamos a sua vida pela ressurreição, porque juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, isso é ser cristão. E quando nós somos cristãos, nós temos prazer na comunhão. Fazemos parte do corpo de Cristo, da vida da igreja. O novo homem está inserido dentro do corpo. Tem prazer na comunhão. Tem prazer em se reunir. Lembra do Salmo 122, 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria é, né? Agora, aqueles que conhecem a verdade, mas não têm experiência, não se importam. Vão atrás de religião, sapatinho de fogo, virar piruleta, querem sentir uns arrepios, mas não querem ter a realidade do conhecimento da palavra de Deus. Eu sei que a salvação não é para todos, é para aqueles que creem. A palavra fala, quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Nós temos que pregar. Agora cabe ao Espírito Santo do Pai revelar esta verdade aos vossos corações. Que Deus, por sua graça, mediante seu Espírito, possa operar esta obra de regeneração na vida de todos vocês. Amém. Vamos orar. Pai, abençoa a tua palavra que foi proferida nesta manhã. Traga revelação e entendimento, Pai, a todos quantos nos ouviram, para que haja então, Pai, uma visão clara da pessoa de Cristo e também do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Faça isso por misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, chegamos ao final de mais um programa Mensagem da Cruz. Amanhã, 8 horas, se Deus quiser, aqui estaremos para apresentar mais um programa Mensagem da Cruz. Todas as mensagens foram gravadas. Se alguma de fato tocou seu coração, você pode ligar para nós no 3215 7508. Vai falar diretamente comigo e vai fazer a sua solicitação. Um bom dia para você. Deus te abençoe. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. Em Jesus Cristo nos salvou, dando vida
a quem acreditou que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. Oh, oh. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.